E a Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que, para garantir a efetividade da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, seria necessário manter agentes dentro da sua residência. A manifestação foi enviada depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou na terça-feira o reforço da vigilância no endereço do político em Brasília. Policiais penais do Distrito Federal começaram a monitorar a casa de Bolsonaro na manhã de hoje. Os agentes atuam sem uniforme e sem armas à mostra, cumprindo a ordem de Moraes para vigilância integral do ex-presidente. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que a Polícia Penal está executando a decisão judicial e não comenta detalhes das operações. Bolsonaro cumpre a prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, numa casa localizada num condomínio em Brasília, Pioto. A gente acompanha ali, acompanhou algumas imagens da casa, do condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro. E vale lembrar que essa foi uma medida, esse reforço no policiamento por parte do ministro Alexandre de Moraes, foi um pedido do deputado Lindenberg Faria, que oficiou à Polícia Federal, Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, porque haveria supostamente um risco de fuga por parte de Jair Bolsonaro e um suposto pedido de asilo à Embaixada dos Estados Unidos, que fica ali a 10 minutos de distância da casa do ex-presidente. Portanto, se justificaria nesse contexto um reforço do policiamento. Bom, de novo, se a Polícia Federal e a Procuradoria ou o ministro Alexandre de Moraes precisam do Lindenberg, então é melhor demitir todos, porque o Lindenberg passa a ser a fonte principal de estratégia de segurança ou de ações da Polícia Federal e do Supremo. Está ruim, está bem ruim, mas vamos lá. A decisão, o pedido, na verdade, ainda não foi decidido sobre isso, né? Para mandar um agente dentro da casa. Tá, o Bolsonaro mora lá com a família. As outras pessoas não estão respondendo a nada. Em que pese o fato de, primeiro, a casa é asilo inviolável, está na Constituição. Isso é uma garantia constitucional. A condição para você invadir a casa de alguém em que você não vai ser punido é por ordem judicial e precisa de condições especiais para isso, como, por exemplo, mandado para executar uma prisão e tudo mais durante o dia ou em caso de socorro, uma emergência. Tudo bem, ninguém vai ser punido por isso. Não me parece o caso. Ele já está com todas as cautelares, ele não pode sair de casa, não tem passaporte, não pode falar ao telefone. Ou seja, ele tem todo um compromisso, não houve nenhuma quebra dessas condições todas até agora que justifiquem, digamos, o agravamento de medidas por parte da Justiça, especialmente essa segurança maior, onde já há agentes, como a Paula trouxe aqui, agentes, digamos, abre aspas, à paisana, e agora veio o delegado da Polícia Federal e pede para um agente ficar dentro da casa. E a intimidade, por exemplo, das outras pessoas que moram na casa? Elas são submetidas ao quê? Ou seja, quem chegou a uma conclusão como essa? E de novo, onde estão os juristas brasileiros para reclamarem disso? Há uma parte, sim, que está reclamando e reclamando de forma muito clara. Mas e os juristas de esquerda? Porque eles podem ser de esquerda, mas antes eles são juristas, eles devem defender a lei. Eles concordam com isso? As escolas de direito não vão se manifestar? Aquela panaceia daquela turma da Escola de São Francisco aqui em São Paulo, da Escola de Direito, no lado de São Francisco, da Universidade de São Paulo, não vão se manifestar. Eles acham isso razoável, porque é ilegal. Mas mesmo que achassem alguma coisa razoável, pelo menos se justifiquem, deem a cara para bater. Vai se permitir esse tipo de coisa? Nós não estamos mais no estado policialesco, isso já foi lá atrás, já piorou. Nós estamos num Estado que acabou com qualquer tipo de direito constitucional. Não estou falando de direitos menores, estou falando dos direitos constitucionais, são os maiores. Aonde vai parar o Supremo Tribunal Federal? E aí eu tenho os dois presidentes da Câmara e do Senado que fazem que nada está acontecendo no país. Porque eu não vou esperar que o Lula se manifeste ou que o Ministério do Lula se manifeste, eles fazem parte do consórcio. Mas eu tenho que alimentar ainda a possibilidade, mesmo que, digamos, muito distante, de que o Congresso tenha alguma independência. E os dois presidentes das duas casas são líderes do Congresso. Nada, nenhuma manifestação. O Mota não vai falar que é espírito da Câmara, ou o Alcolumbre não vai dizer que, olha, o Congresso Nacional vai se opor a esse tipo de coisa, porque nós estamos arrebentando todos os direitos mais básicos garantidos na Constituição. Contra o Bolsonaro pode qualquer coisa. É esse o país que vocês acham que vai dar certo?
segura isso depois. Não, só piora. E vai piorar para todo mundo. Mas não, essa gente é muito hipócrita, porque não dá. Isso qualquer pessoa que saiba ler entende que isso é uma garantia constitucional. Está na Constituição, o texto é claro, você não precisa de um jurista para esclarecer isso para você. Não, é texto básico. Até o Mota e o Alcolumbre conseguem entender aquilo. Por que não defendem a Constituição? Bom, essa é a resposta que a gente está esperando deles há muito tempo. Por que esses juristas todos ficam silentes? Porque parte da imprensa não vê nenhum problema nisso? Bom, aí começa a contagem da hipocrisia. Qual o nível de hipocrisia que eles estão agora? Porque também essa hipocrisia não é de hoje. De novo, meu Deus do céu, nós estamos falando de direitos básicos fundamentais. E aí chama atenção, Segre, porque além de todas essas restrições que o Piotto chamou atenção, o ex-presidente ainda faz uso da tornozeleira eletrônica. Sim. Mas, segundo a Polícia Federal, é um equipamento que é passível de falha. E aí, por isso que eles justificariam um policial dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou trazer só um trecho do que disse o diretor-geral Andrei Rodrigues para fazer esse pedido para oficiar o ministro Alexandre de Moraes. Aspas, dessa forma, havendo em tese intenção de fuga, necessário o acompanhamento in loco e em tempo integral das atividades do custodiado e do fluxo de veículos na residência e de vizinhos próximos, únicas medidas hábeis a minimizar de forma razoavelmente satisfatória tais riscos, fecho aspas, para um trecho desse ofício assinado pelo diretor da Polícia Federal. Paulo, só faltaria colocar uma tag de rastreamento no bolo de Bolsonaro, para que ele engula e aí vão acompanhando tudo até, obviamente, depois a natureza fazer a sua parte. Mas eu gostaria de lembrar, nós estamos, 17 de março de 2014 é quando começa a Lava Jato. A primeira denúncia da Lava Jato foi 17 de março de 2014. Em 2016, e me permito ler para não errar em nada, auge da Operação Lava Jato, já tinha delações, a situação judicial do Lula era complexa. Dia 10 de março de 2016, uma reportagem da revista Veja revelam que a defesa do Lula chegou a montar um plano secreto para solicitar asilo na Itália, com direito a um salvo-conduto para chegar no aeroporto. A mesma revista Veja, 30 de julho de 2020, Reinaldo Azevedo, o outro, afirmou que Lula tinha um plano para pedir asilo na Itália. Dia 5 de fevereiro de 2018, Gazeta do Povo, Lula pode pedir asilo em outro país para evitar a prisão. Jornal Jurídico, 21 de setembro de 2016, cogita a possibilidade de que Lula peça asilo político em Cuba. E aí vai. E naquele momento, a Polícia Federal fazia o quê? Porque se era possível que um presidente tivesse um plano de fuga, qual seria a diferença para agora? Por que naquele momento não teve essa decretação de prisão domiciliar, restrições, tornozeleira? Não, nada. Inclusive, devemos lembrar à audiência que o presidente Lula foi autorizado a ir no velório, no sepultamento do neto. Uma notícia muito triste. Mas ele teve essa oportunidade. E por que agora é diferente? Mas a resposta todos sabemos. Cláudio, antes de te ouvir, deixa eu trazer o que disse a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que publicou nas redes sociais. Ela disse que tem enfrentado, então, um desafio grande para resistir à perseguição e suportar as humilhações. A declaração foi feita horas depois do ministro Moraes determinar o monitoramento integral pela Polícia Penal nas imediações da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente exibe aí a mensagem de Michele Bolsonaro, Cauti. Não, mas assim, como que a população brasileira vai entender que a Polícia Federal deve se instalar dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, lembramos, não tem nenhuma condenação, não tem nenhuma prova contundente que possa levar a uma atuação como essa? E, por outro lado, poucas horas atrás, um homem com 200 quilos de cocaína foi libertado porque não era um perigo para a sociedade, não tinha nenhum problema, era uma menor quantia, né, uma quantia menor. Algumas semanas atrás, um outro homem no Rio de Janeiro, com 86 passagens pela polícia, foi libertado também, sequer deram tornozeleira eletrônica para ele, 86 passagens pela polícia. Por quê? Porque não se pode fazer exercício de futurologia, escreveu o juiz na motivação. A gente poderia citar inúmeros outros casos. Agora, temos criminosos, violentos, perigosos, contumazes, com dezenas de passagens pela polícia, pessoas que vão voltar a delinquir soltos, sem polícia em casa, sem tornozeleira, sem nenhum tipo de controle, e não estão presos. E temos o ex-presidente da República acusado de um golpe que nunca ocorreu, com um procurador que retirou, que pediu para o arquivamento da investigação,
investigação. O juiz Alexandre de Moraes, de forma ilegal, continuou o processo e agora decreta que a Polícia Federal deveria estar dentro da sua casa, ou pelo menos cercar a sua casa. E eles esperam que a população brasileira, vendo isso, vai achar a justiça brasileira ainda digna de ser respeitada, ou já tão politizada que perdeu a sua função e se tornou um instrumento de poder para aniquilar um adversário político? E depois se perguntam por que o país está polarizado, né? Augusto, só para acrescentar uma informação que tem relação com esse tema, o ministro Alexandre de Moraes ampliou, então, para 5 dias o prazo para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse prazo se encerraria hoje, quarta-feira, mas o ministro resolveu estender e esse novo prazo agora, ele se encerra um dia antes do início do julgamento do chamado Núcleo 1 da suposta trama golpista, na próxima semana, no dia 2 de setembro. É a árvore envenenada, né? É. Tudo que sai dali é fruto podre. O Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos, pode ser visto pela praia. Aliás, a gente toma cuidado ali para não ser reconhecido, porque quando é reconhecido o povo reage. Esse está por aí. O Lula noivou da prisão. Era visita conjugal todo dia. A Janja entrava à vontade. Não tinha problema nenhum, depois de condenado. Cumprindo, entre aspas, a prisão, pena de prisão que foi imposta. O Bolsonaro, só falta agora eles botarem câmeras no banheiro, Sim. no banheiro, na cama dele, para ver o que acontece e você faz uma ligação direta para que o ministro Alexandre de Moraes possa acompanhar a rotina do Bolsonaro pelo celular, andando, porque é um negócio muito louco. O que acontece é mais que perseguição, é uma fixação, doentia. Se agora guarda o policial acompanhando, a Polícia Federal, que precisa desse tipo de vigilância, e que até pede esse tipo de vigilância, deve ser fechada por incompetência. Agora, é só mais uma prova da perseguição. O Bolsonaro, se eu estivesse no lugar do Bolsonaro, eu teria visto uma embaixada aí, mas há muito tempo. Eles acusam o Bolsonaro de ter feito o que não fez. Quando seria normal, porque esse tipo de vigilância, isso aí é um negócio que implica em algum tipo de doença mental o responsável pela decisão. A relação é o que me surpreende, porque nós devemos lembrar, comecinho de abril, não me lembro se foi dia 5 ou 7 de abril de 2018, é decretada pela Justiça a prisão do então ex-presidente Lula. Ele se refugia no Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. E uma maranha de gente foi lá, ocupou o local e não permitia que o presidente saísse. A Justiça deu até sexta-feira e ele se entregou no sábado. Mas a pergunta seria, se acontecer agora, decreta a prisão de Bolsonaro e uma maranha de gente se coloca na porta da casa do Bolsonaro dizendo como foi no caso do Lula. Ninguém está falando para que isso aconteça, mas estou apenas traçando o paralelismo. Se acontecesse a mesma coisa que aconteceu em 2018 no Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, em que ninguém podia entrar, Lula não podia sair, ninguém deixava a polícia fazer a sua parte, e o presidente não foi preso quando a Justiça decretou isso. Se acontecesse isso, hoje, o que faria a Polícia Federal? Faria a mesma coisa que antes? Negociaria uma entrega? Porque também poderia ser outra. Entra um carro diplomático de uma embaixada de um país simpático com Bolsonaro, vai atirar no carro diplomático? Isso pode gerar um problema muito sério. Mas se a gente faz a mesma coisa, como seria a reação da polícia? Porque a polícia é a mesma coisa, a instituição não mudou. O que mudou é a interpretação jurídica do que faz a instituição, e é uma pena. E, Piotr, dá a impressão, que essa decisão do ministro Moraes de estender o prazo para um dia antes ali do julgamento, ele não quer prender Jair Bolsonaro nesse momento, quer esperar a
eventual condenação de Jair Bolsonaro, né, para poder efetivamente realizar a condenação e a prisão definitiva do ex-presidente. E nesse momento parece que ele se diverte aí expondo a humilhação pública com todas essas medidas cautelares, colocando policial, fazendo toda a vigilância, impondo uma humilhação não só ao ex-presidente, mas a toda a família ao entorno. Então, mas vamos lá, ele acabou, o Caute trouxe informação aqui, ele discursou no evento do Lídio, não foi isso? E foi aplaudido. Se pro forma ou não, mas estava lá. Alguém achou que deveria convidar um ministro que trabalha desta forma, que usa a lei desta forma, ou seja, ele se sobrepõe à lei, mas mesmo assim ele foi convidado para discursar no evento do LIDE. Foi homenageado semana passada, ou semana retrasada, no Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, eu não me lembro, mas enfim, um Tribunal de Contas. Aquelas pessoas todas foram lá e aplaudiram o ministro Alexandre de Moraes. Eu não vejo aqui por parte da imprensa um questionamento sobre o posicionamento do superintendente da Polícia Federal. Isso é razoável? Tem um caso na Itália, eu não vou me recordar aqui o nome, mas era um mafioso considerado de alta periculosidade, estava preso e ele reclamou que tinha câmeras no banheiro da cela dele. Foi à Suprema Corte Italiana e a Suprema Corte Italiana decidiu, não, no banheiro não. A cela vai ter, sim, monitoramento por câmeras, mas no banheiro da cela não pode ter. Um mafioso da Itália conseguiu que a Suprema Corte desse a ele na cadeia, condenado, altíssima periculosidade. Não tem nada a ver com o perfil do Bolsonaro, tá? Mas, enfim, estou falando aqui de um caso gravíssimo que não. No banheiro não pode ter. Se esperar da Polícia Federal Brasileira, do comportamento do Alexandre de Moraes, é capaz de achar que não, no banheiro também pode. O Augusto citou o banheiro, não, daqui a pouco vai... Agora, o banheiro é usado por outras pessoas da casa, que não tem absolutamente, não respondem por nada. Nós estamos falando de direitos fundamentais. A casa, de novo, é asilo inviolável, é uma expressão que está na Constituição. E isso parece que não tem valor nenhum. Essas pessoas que aplaudem o ministro Alexandre de Moraes, concordam com o ministro Alexandre de Moraes, ou estão com medo, estão aplaudindo de medo? Tal como, coitadinhas, fizeram aquelas mulheres da colmeia, né? Quando foi o Alexandre de Moraes, o Augusto estava lembrando dessa história semana passada, junto com a Lúcia. Não, então presidente, a Rosa Weber. E rezamos juntos, ela contando com regozijo. Meu Deus do céu, depois veio lá as moças dizendo que, né, estavam se borrando de medo, para usar uma expressão popular. Quer dizer, esse tipo de coisa está normalizado para essa parte da sociedade, eles acham normal? E vamos aplaudir? Aqui. O Segredo lembrou, por exemplo, quantas vezes a gente viu essa história do Lula? Pode... O Lula não perdeu o passaporte durante o processo em que ele estava, entre a primeira e a segunda instância. Ele não perdeu o passaporte dele, acho que ele viajou, se não me engano, ao exterior. Bolsonaro o STF e a polícia estão inventando... Não pode ir para o jardim da casa da frente. Hein, Piotr, eles estão inventando uma espécie de Big Brother Brasil do manicômio. Né? É o que eles estão inventando. Uma coisa mais grave é que tudo isso veio a pedido do atual chefe da Polícia Federal, que foi chefe da segurança da Dilma, do Lula, colocado pelo Lula lá, e ele pede para colocar esse monitoramento dentro da casa do Bolsonaro. Isso não tem um côté político. Isso não pode ser interpretado como quase uma vingança pessoal contra o Bolsonaro. É óbvio que uma decisão como essa, acatada por um ministro, mesmo um pedido como esse, mesmo que fosse legítimo e não acatado, é óbvio que vai ter sempre uma crítica política junto, porque a pessoa que está fazendo esse pedido não é isenta do ponto de vista de carreira, de ideologia e de preferência pessoal. Então, assim, no mínimo inapropriada, mas para não dizer completamente estapafúrdia do ponto de vista da oportunidade, né? Olha só, o Fernando Henrique Cardoso dizia que uma das coisas mais desagradáveis, opressivas que tem na presidência da República é o fato de você dormir sabendo que tem na porta um policial, um soldado, para te proteger. Uma segurança para te proteger. A segurança incomoda, porque te tira a privacidade. Claro. Eles estão fazendo isso. Isso não tem precedente. Não tem precedente. Que Guantánamo, que não tem nada mais cruel que é para perseguir, para humilhar. Sim. Tá? Que você já vai botar uma criança para visitar, tem um parente,
Porque eles vão revistar a criança, se aparecer lá, se um vizinho entrar por acaso ali no quintal, eles vão fazer o quê? Vão dar voz de prisão, vão atirar. Isso é doentio. Não, só para trazer o que publicou um veículo de comunicação, dizendo que a Polícia Federal teme que Jair Bolsonaro possa fugir no porta-malas ou fantasiado. Isso foi publicado no Pronto, veículo. tá aí. Não, porque por um túnel, Fantasiado né? de Polícia Federal. Por que com Pelo helicóptero, pelo esgoto, né? Pelo teletransporte. Sim, a mídia brasileira já entrou na modalidade ou com uma delírio. capa de ministro do Supremo, talvez. Como capinha, né? Se transforma de capinha, vai lá entregar um despacho pro Exato. Supremo. É delírio total que vemos na mídia. Bom, agora 18 horas